Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu quero mostrar alguns desenhos aqui para que dê uma explicação. Aqui nós temos o corpo planeta, o Polo Norte e Polo Sul. Temos o nosso corpo, que também segue o mesmo padrão. Temos aqui uma batata, que nós vemos que ela tem a polarização também, parte positiva, parte negativa, e aqui vemos que estão medindo a diferença de potencial na batata. O que nós vemos que todo corpo ele tem uma diferença de potencial. O nosso corpo, o próprio planeta, a matéria em si, ela tem uma diferença potencial. E como nós habitamos dentro do planeta Terra, existe uma lógica em tudo isso, que nós somos atraídos pela massa para nos mantermos em pé sobre o planeta e andarmos. E acima de nós tem o Sol, que emana também a sua luz, e também sabemos que os raios que vêm do Sol sobre a Terra nos atinge, simplificando as coisas, nos atinge e nos reveste com a sua luminosidade e sua energia, que nosso corpo absorve e nos aquece. E nós sabemos que o ser humano ele necessita da água, necessita do alimento para transformar em energia e dar força ao nosso corpo, como também nós absorvemos energia solar. Então, nesses dois pontos, por simplificar, esses três pontos que eu aqui coloquei, nos revela uma coisa grande e muito interessante, que nosso corpo ele tem a parte positiva e a parte negativa. Sendo a nossa cabeça o ponto principal, a parte que recebe a luz solar, e a Terra que absorve as energias do nosso corpo. Mas é comum nós andarmos constantemente de sapato, isolando os nossos pés, e andamos no dia a dia, absorvemos só a luz que vem do Sol, isso que nos aquece, mas não descarregamos as energias que nós absorvemos, que vem de outros astros do sistema solar ou do sistema interestelar, e essas energias passam sobre nosso corpo, como a própria física diz, que ultrapassa até nosso corpo, mas aqui nós absorvemos, muitas vezes nós não descarregamos as energias negativas. E essa energia fica sobre nosso corpo físico, que na verdade nós somos também um corpo físico. É também energia, constituído de átomos, de prótons. E nós sabemos disso, que tudo que está sobre o sistema é energia materializada, mas é uma energia. E essa energia sobre o nosso corpo muitas vezes condensa de tal forma e há um excesso. E assim é necessário ter um equilíbrio. Nosso corpo, eu quero agora compará-lo a uma pilha ou uma bateria que acumulador, e esse acumulador muitas vezes sobrecarrega. E é necessário ter uma descarga para equilibrar. E o que ocorre? E nesse desequilíbrio produz a esse nosso corpo doenças causadas por quê? Por acúmulo de energias que não são
dispensadas. É nesse ponto que eu quero colocar, não indo um pouco agora além disso aqui, falando sobre certas coisas, certos assuntos, detalhadamente falando, que você vê em Reiki, Seixonoye, no Espiritismo, e por aí vai. Nas religiões, em termos geral, fala que o homem precisa descarregar suas energias e tal, e não indo muito além disso, e que o homem precisa tomar passe, e aí aproveitam muitas vezes disso, dizendo fazer. As religiões começam a falar que tem que fazer descarrego, fazer disso, fazer daquilo, e as pessoas colocam na cabeça que é o espírito dela que está doente, é um espírito obsessor, aí vai nesse campo, aí entrando pelo campo da religião, apavora o indivíduo, e ele fica naquela situação de não saber o que fazer e procurar essas entidades, essas pessoas que aproveitam-se da incredulidade, da falta de sabedoria, da falta de conhecimento das pessoas e usufruem disso aí para oprimir as pessoas, extorquir dinheiro e algumas outras coisas. Nós sabemos que o nosso corpo ele necessita de energia. Nós nos alimentamos porque o nosso corpo precisa se alimentar e absorve energia do alimento, da água, do ar que respiramos, de tudo. O nosso corpo é uma máquina, todos sabem disso, que é uma máquina que trabalha constante, uma máquina. E essa máquina precisa, muitas vezes, descarregar. O nosso cérebro funciona constantemente, o nosso corpo funciona como uma máquina, é uma máquina que precisa. E quando você vê que essa máquina ela fica em acúmulo de energia, e o estresse do dia a dia, adoece. E aí é nesse ponto em que muitas das vezes as pessoas procuram um médico, o médico faz todos os exames e você não tem nada. E a pessoa começa a colocar na cabeça que é problema espiritual e aí adoece. É uma das coisas interessantes que nós sabemos que a oração, entrando aqui pelo ponto religioso que a maioria das pessoas conhecem, sabe que a religião, você através da oração, você pedindo a Deus, através da sua fé, você pode ser curado, você consegue sentir alento no seu corpo, mas existe uma outra coisa por trás disso, é que nós sabemos que o nosso corpo é energia. É uma energia que está presente na natureza. Toda a natureza é energia, tudo que existe e está na natureza, sabemos que são compostos de átomos, de elétrons, de prótons. Nós temos água no nosso corpo, água é elétron, é próton, sabemos disso. Bem, pessoal, como eu estava falando para vocês, eu mostrando aqui para vocês a lâmpada e a batata. O que ocorre? Muitas vezes nós adoecemos, é muito comum pessoas dizer, eu estou com dor de cabeça, com enxaqueca, estou com muita dor nas costas, mal-estar, não sei o que é, e não sei o porquê eu estou me sentindo tão um corpo mole, algo está acontecendo comigo que eu não me sinto bem, a minha pressão não está boa, a minha temperatura, estou sentindo febre e não tenho motivo para isso, porque não sei o que está ocorrendo. A pessoa tomou muito sol, e aí, por alguma razão, pode até muitas vezes tomar um banho gelado, entrar no chuveiro, e aí começa a passar mal, é chamado choque térmico. É muito comum pessoas que trabalham em alta caloria, quando sai, pega o vento gelado, ter esse problema. Pessoas que estão trabalhando no freezer muito tempo e quando entra num ambiente quente, de repente, ele passa mal, como uma pessoa também que desce muita profundidade da água, quando sobe de repente, tem problema também, cria bolhas no sangue, e aí a pessoa passa a se sentir mal, adoece. Então é nesse ponto que eu me refiro a acumulando-se. A batata acumulou energia, que sabemos que a batata contém a água, e essa água ela tem a polarização sobre todos os objetos. E aí produz a diferença de potencial, que causa, na realidade, a energia. O nosso corpo é a mesma coisa. Você
essa parte aqui, você que é a parte negativa do seu corpo, que é os seus pés, atua pisando. E a parte de cima, a parte que você recebe a luz solar. Então você recebe o impacto de fótons, elétrons, raio violeta, ultravioleta, tudo sobre esse corpo. Então, mas você aqui é a parte do positivo e a parte do negativo. Nós temos o polo nas laterais também, polo positivo ou polo negativo. O lado direito é o positivo, o lado esquerdo é o negativo. Sempre da mesma posição, a parte de cima o positivo, a parte de baixo o negativo. Se estamos isolados, essa parte aqui acumula toda a energia aqui, começa a haver problema de fígado, estômago, tudo quanto é doença nesse ponto aqui. Atinge porque é onde existe a diferença potencial, existe a parte de cima se dividindo, que é o tronco se dividindo com a parte, então tá tudo aqui parado. Nas laterais do braço, entre os dois braços, fica aqui que acontecem as doenças aqui nesse centro aqui. É aí onde as pessoas, na parte, quem trabalha com essas partes religiosas, dizem que aqui é o centro do não sei o que o hinduísmo fala, centro de ponto, aí aqueles pontos todos que eu não quero entrar nesse assunto. Me refiro à parte energética do nosso corpo, energias que despende do sol, do universo sobre nós. Então, no que eu estou me referindo aqui? Que enquanto a pessoa procura as religiões para ir tomar passe e fazer alguma coisa, ou já na parte da acupuntura, ela é científico, a acupuntura. A parte que eu estou me referindo aqui a vocês, ela é científica, não é nada de especulação. Ela é ciência. E tudo que nós sabemos, se você pegar um polo aqui, colocar aqui em cima, e aqui você vai medindo a diferença de potencial, você vai ver que tem uma energia entre esse polo e esse. Se você colocar um ponto aqui, outro ponto no centro daqui do seu corpo, você vai ter outra diferença de potencial, que é equivalente a metade da que está dos pés à sua cabeça, ao seu ponto da cabeça. É a metade aqui esse centro. Se você medir da sua mão direita para a sua mão esquerda, se estiver isolado, você vai ter uma diferença de potencial também. Então, é como o caso da batata, você consegue acender uma danada de uma lâmpada. Ah, isso não é verdade e tal, mas tranquilamente, você pode pegar um ohmíter, segurando uma na ponta da outra, você vai ver que vai aparecer uma corrente no ohmíter. Não tem como não existir, porque nós somos energia. O nosso corpo é uma bateria ou um acumulador. Então é nisso que eu quero me referir. Quando muita gente, às vezes, estão com dores, com problema com dor no corpo, com coisa, não sabe o que é, mal-estar. Se você pegar, colocar sua mão, ou uma criança principalmente, você tem seu filho lá com o dedo todo mole, você não consegue tirar a criança da cama, você faça isso. Coloque sua mão sobre aqui, sua mão esquerda aqui na cabeça dele, que a esquerda sua é positiva, a cabeça dele a sua mão esquerda é negativa, a cabeça dele é a positiva. Você coloca a sua mão direita, que é a positiva, nos pés dele. Quando você encostar essas duas mãos, há uma sobrecarga nesse corpo dele, ele descarrega a energia que está no corpo dele. E o que acontece, imediatamente ele vai sentir-se bem, o corpo dele vai começar a recuperar, vai se estacionar, como é falado. Estaciona a energia do corpo dele e volta a funcionar o coração normal, todo o organismo dele vai funcionar, o sangue vai circular normalmente, já não vai ter aquela dificuldade do coração bombar o sangue e o pulmão fazer a troca de oxigênio. Então tudo vai funcionar normal, a máquina volta a funcionar, bater. Então a máquina vai funcionar normal, vai estabilizar a energia. O acúmulo de energia, ou seja, o excesso, vai se descarregar e a criança volta a ficar ao normal. Simplesmente física. E as pessoas muitas vezes usam isso falando que é o espírito, que é isso, que é aquilo, e vai fazer, paga para fazer essas coisas nas religiões, coloca lá e vai fazer descarrego, que tudo é enrolada. Na verdade, tudo nós somos, na verdade, elétrons. Somos compostos de elétrons, prótons, e é isso.
todos nós sabemos pela física. Então, o que acontece? Seu corpo está sobrecarregado. Quando você diz, ou outra coisa muito comum, que você vê na parte, a criança quando é pequena, ela brinca muito, depois quando ela está muito cansada, ela deita no chão, depois ela sai pilotando de novo. O corpo dela descarrega toda a energia sobre a terra, que é muito bom a pessoa deitar na areia, na grama, ou na praia, muito bom isso, porque descarrega as energias do seu corpo. O corpo descarrega e volta a ficar normal. Não é nada descarrego de negócio de espírito, nada disso. Tem a ver as suas energias. O seu corpo precisa, você precisa andar descalço, você precisa estar constantemente com a natureza, para que seu corpo esteja em harmonia. Se não houver essa harmonia, você está constantemente doente. Tem pessoas que vivem constantemente doentes, constante. Outras pessoas vão procurar fazer fisioterapia, tomando choque para recuperar o organismo dele. Mas uma coisa simples, se a pessoa fizer normalmente isso, fizer exercício, movimentar o corpo, tomar água após os exercícios, que a água faz uma limpeza no nosso organismo. Quando você bebe a água é o que? H2O. É energia, é elétrons, é gases, entra no seu corpo e automaticamente descarrega o excesso de energia do nosso corpo. Ou quando muitas vezes, por que o exercício? Você exercita o seu corpo, aquece o seu corpo, aí o que acontece? Você, quando aquece, existe o calor desprende sobre o ar, diminui a sua temperatura e a própria energia do seu corpo, melhor falando, a eletricidade do seu corpo se normaliza. Quanto mais você aquece, normaliza. Se você não beber uma água após fazer muito exercício, você sente que está cansado, começa a ficar esgotado e não suporta, porque é excesso e não há um equilíbrio de potencial, um equilíbrio de energia no seu corpo. Nada pode ser em excesso, nem nada faltar. Então, se for em excesso, você adoece. Se for em falta, você precisa repor essas energias. É preciso você repor energia para o seu corpo, porque ele precisa estar balanceado. Então, esse é o problema. Uma coisa simples, que eu desde da minha infância, quando eu comecei, logo com uns 10 anos de idade, comecei a ler sobre física e tal. Então, foi que eu comecei a aprender algumas coisas que eu entendi pela própria natureza, que era necessária. E quando muitas vezes eu comecei a fazer umas experiências, quando eu pequeno, eu brincava, estava cansado, deitava, parece que aquilo me aliviava meu corpo. Deitava na grama, que todo mundo sabe, deitar numa grama, você deita na grama, você não quer nem sair do chão. Pode prestar atenção que você deita e não quer levantar, que você fica tão descansado, tão descontraído, que você não quer sair do chão. É uma coisa muito simples, isso como criança fazia muito, brincava e deitava na grama, me enrolava na grama, fazia aquele carro que deixava descarregar, ou você ir debaixo de uma árvore. Também a árvore ela consegue fazer essa troca de energia através das folhas com a raiz dela, e você vai para debaixo de uma árvore, você parece que seu corpo fica todo relaxado, você até dorme. Justamente é isso. Não se trata de nada de estranho, nada de religioso, nada disso. Simplesmente a própria natureza que nos beneficia. Então, esse é o ponto que eu queria trazer aqui. Com o futuro vou falando mais algumas coisas que é muito comum. Principalmente eu tinha um amigo que ele pertencia a Jurê, parece que é isso, a religião dele, e ele fazia as coisas, eu ficava olhando, observando, falei, mas isso não tem nada a ver com o que ele falava lá, o espiritismo chama de passe. Então eu estudando a parte física, estudando a parte que eu fiz eletrônica, então conhecendo toda a parte energética, conhecendo principalmente sobre válvula, que eu estudei na época de válvulas, estudando sobre raios catódicos e tudo isso aí, e a gente tem uma noção realmente do que é a natureza, como funciona a natureza. No caso da televisão, tubos de raio catódicos, todos nós sabíamos que a televisão fazia mal para as pessoas, receber aquele constante raio-x sobre o corpo dela. Isso a gente sabia, todo mundo sabia, todos os técnicos sabiam disso, que os tubos de raio catódico na verdade, raio-x que emanam sobre as pessoas que ficavam assistindo televisão por muito tempo. Isso aí produzia
doenças, câncer, outras coisas, todo mundo sabe disso. Como também sabe que passando sobre, se você morar sobre onde passa cabos de alta tensão, as pessoas que moram naquele ambiente onde passa o cabo de alta tensão são sujeitas a ficarem também cancerosas, com doenças também assim, por causa como diz agora, que me foge da memória a palavra, o campo magnético que é formado pelos cabos. Por isso todo cabo tem aquelas bolas do lado, para que não haja curto sobre quando chove muito, não formar o arco voltaico lá no alto e ter problema de fase lá. Os raios catódicos podem fazer uma explosão, porque o transformador realmente estourava naquele tempo, estourava muitos transformadores, devido ao excesso de acúmulo de energia. Outra coisa que eu quero citar, quando existe bombardeamento do Sol sobre a Terra, a quantidade de massa que se penetrar na atmosfera, os transformadores nas ruas estouram, tem problemas com celulares, tudo isso aí é a causa que muitas pessoas começam a se sentir mal, pessoas começam a não saber que razão que está o ambiente não está bom para ela, é isso, é esse acúmulo de energia no seu corpo. É esse ponto que eu queria entrar, não quero entrar muito em detalhe, técnico principalmente, não quero falar sobre assunto técnico, mas trazer só essa parte em que muita gente é enganado com partes religiosas, onde muitas vezes são enganados porque está sendo manipulada a pessoa, a mente dela é manipulada e ela acredita, porque tudo existe manipulação. Quando a pessoa se deixa levar pela manipulação, onde as pessoas usam da fé dela para tirar o dinheiro que ela tem, tirar como diz, os benefícios que ela tem para que deveria ter no seu lar, as pessoas usufruem da ignorância das pessoas e obtêm benefícios através disso. É por isso que eu trouxe esse vídeo aqui, falar sobre esse assunto. Eu vou estender esse vídeo mais à frente, eu vou mostrar alguma coisa, explicar como funciona e fazer algumas demonstrações para que as pessoas tenham noção, para que não caiam no conto do vigário, o termo técnico que a turma usava, o popularzão. É esse. Então, Deus abençoe vocês. Até mais, até o próximo vídeo.